Muito bem. O grau número 10. Cultura substituída depois desta jornada de transição. Finalmente, a cultura formada passa a ser uma tarefa normal, impulsionada para apenas pela normalidade. Um evento que acontece naturalmente. Jesus sofreu esses mesmos estágios ao confrontar o paganismo de sua época, o judaísmo legalista que assolava Israel. Quando ele falou em igreja, as perseguições vieram, mas a igreja está aí, certo? Então, Jesus está nos dando aqui um norte, e você conseguiu na 10ª cultura fazer então acontecer esse 10º grau, aonde a cultura já está formada, já está entendido, e daqui para frente está estabelecida uma nova cultura. Ufa, você conseguiu. Ok, vamos entender a questão do envolvimento de todos nesse projeto. Envolva todos na visão. Esta é a chave do funcionamento adequado de qualquer empreendimento. Então, o envolvimento, ele está vindo para nós aí como uma tarefa de qualificação da visão e estruturação da visão, ok? Então, todos estão direta ou indiretamente relacionados à qualidade do processo. Portanto, comunicação clara e treinamento objetivo são essenciais para iniciar a implementação de um sistema de gestão de pequenos grupos. É de vital importância deixar todos cientes que a participação de todos e o incentivo à colaboração trará um sistema de ciclos na melhoria contínua e o desempenho das metas. Portanto, é preciso desprender todo o tempo e energia para estabelecer uma cultura de qualidade importante aliada a esse processo. Ou seja, a ideia aqui é que todo mundo participe. Mesmo que as pessoas tenham uma participação pequena ou vaga, mas é necessário que todo mundo esteja na mesma fita. Porque o envolvimento, ele cria o engajamento. Daí que vem a expressão koinonia, no grego, comunhão, quando as partes se completam. Comunhão não é só estar junto, tomar ceia, abraçar e rir, não. É se completar em várias formas. Eu vou dar um exemplo. Há uma árvore muito comum na região da Califórnia, nos Estados Unidos, chamada sequoia. Elas vivem mais de 100 anos. Elas são grandes, atingem mais de 50 metros de altura e as raízes são profundas. Às vezes uma árvore daquela cai ao chão, quando cai, né? Depois de 100 anos ela cai no chão, eles cortam um buraco e faz ponte, faz carro passar por baixo, fazem casa lá dentro. Ela é enorme, enorme, grande, tamanho de um prédio. Qual é o segredo da sequoia? Você pode ver que não há uma sequoia sozinha plantada. Elas é um grupo ali. Sob a terra, embaixo da terra, existem as raízes delas que se entrelaçam entre si. Uma segura a outra lá em cima. Esta unidade garante a segurança das sequoias. Olha que interessante isso. Mas se uma sequoia não quiser se envolver, ela fica sozinha. E pior, ela pode cair no meio das outras, bagunçar um monte de gente. Por isso que a questão de estar juntos, né, seguros, como as sequoias, é o envolvimento que vai trazer uma boa visão. O próximo é acompanhamento. Acompanhe seus indicadores. Agora que as informações estão disponíveis, é necessário definir a frequência e os responsáveis pelo monitoramento dos indicadores. E, claro, as ações corretivas quando os indicadores estiverem fora dos limites aceitáveis. Para um monitoramento mais eficiente, prefira sistemas com atualizações automáticas e alertas sobre as ocorrências. Isso facilita a dinâmica do monitoramento e permite ao líder ou supervisor monitorar apenas os casos que precisam de sua atenção. Importantíssimo no projeto você acompanhar o projeto. Jamais deixe a lá vão ter. Jamais deixe que isso vá e se escoe
e você fique só olhando, vai ser prejudicial. O acompanhamento ele é tão vital, porque é ele que mantém a coisa funcionando. Eu vou cobrir ainda a manutenção, mas eu queria falar sobre acompanhamento, porque acompanhar nem sempre é manter, né? Acompanhar faz parte da manutenção. Então, é preciso que você tenha uma central de informações. O grupo está caminhando, tem que ter lá um secretário, como é que foi, quantas pessoas tiveram, quantas novas pessoas, quantos foram à igreja, e assim, e também algum testemunho, algum caso à parte, porque você vai criando aí uma espécie de backup, né? Que até no futuro você vai analisar para trás, você vai falar, olha que coisa legal que nós fizemos aqui, essa aqui deu certo, olha esse testemunho aqui. Isso até agrega valores, e agrega valores motivacionais, né? Até porque outros grupos estão chegando, outras pessoas estão vindo para o projeto, e você terá subsídios para mostrar para aquelas pessoas o que foi feito, o que foi realizado, de que forma foi feito, os resultados, que caminhos foram necessários. É claro que na primeira parte desta aula eu falei muito sobre os graus de resistência. Então, aquilo faz parte do acompanhamento. Porque o projeto ele vai funcionar em áreas diferenciadas e vai ser recebido de formas diferenciadas também. Ou seja, não tem como dar um padrão para você, você tem que ter um padrão mínimo do projeto. Agora, o comportamento dele vai mudar. Quando ele sai da base, ele vai finalmente para as ações, ele volta com feedback capaz de mudar a base. A mudança, mas sempre a mudança tem que ser na base, nunca na ponta. Porque o que se muda na ponta pode conflitar com a base. Tem que voltar na base, fazer uma releitura da base sobre isso aqui é viável e continuar. Então, só através do acompanhamento é que você consegue essa proeza. É assim que se faz. Então, procure ter este acompanhamento. Vamos ver agora a questão da coleta. Mas quando eu falo coleta não é financeira não, fique tranquilo. Bom, depende de quem está implantando, da forma como está implantando. Mas aqui o papo é outro, né? Escolha o método e faça método de coleta de informações. Os indicadores serão coletados com que frequência? Você vai decidir isso aí. Coletas mais frequentes traduzem resultados mais confiáveis. A coleta será feita manualmente ou automaticamente? Aí você responde. Para a coleta na manual, serão necessárias mais pessoas ou os próprios facilitadores. A coleta automatizada, por outro lado, facilita a padronização e o fluxo das informações em tempo real, tornando o processo mais ágil e garantindo mais segurança às informações. Você pode elaborar seus dados conforme o seu contexto, mas é necessário que se saiba quantas reuniões foram feitas, quantos participantes, quantos pela primeira vez e quantos foram ao macrogrupo, que no nosso caso aqui do macrogrupo é a igreja, né? O macrogrupo. O resultado desta análise permitirá tomar a decisão mais adequada de acordo com a realidade e estratégia da sua igreja. Então, quando você começa a analisar essa questão da coleta, é uma parte ainda do processo de acompanhamento, que eu falei ali atrás, entendeu? Então, o acompanhamento está também interligado aí com a coleta. Eles parecem ser iguais? Não. O acompanhamento não tem estatística, só acompanha. Você tem talvez algumas anotações, mas a coleta são dados lançados, é diferente. A coleta você tem que lançar os seus dados lá, né? As pessoas vão lançando os dados, você vai acompanhando cada processo ali e você vai interagindo de acordo com aquele processo. Então vamos analisar agora a questão da manutenção. Essa parte é muito importante. A manutenção. Deve-se manter um sistema manutenção e melhoria contínua do projeto após a implantação. É necessário focar a atenção na melhoria dos serviços e processos, colocando em prática as sugestões de melhorias apresentadas pelos colaboradores, de forma a melhorar e a obter mais eficiência. Portanto, a manutenção vai ser a chave de você manter acesa a visão. Lembra que eu falei da coleta e do acompanhamento? Olha aí,
a coleta, o acompanhamento e a manutenção. Coleta, acompanhamento, manutenção. São 3 dados básicos para você manter a visão funcionando. Você tem lá o acompanhamento, você está atento a qualquer mudança, qualquer situação. Você recolhe dados, que são as coletas. Você sabe exatamente em que ponto está aquele projeto. E agora você faz a manutenção. Você, isso aqui, pelo acompanhamento e pelos dados, dá para a gente continuar trabalhando, sem problema nenhum. Isso aqui não, isso aqui tem que parar hoje, porque isso aqui estava abrindo precedentes ao projeto que poderia colocá-lo em risco. Esse ponto aqui precisa melhorar. Vamos trabalhar um pouco mais nesse ponto aqui, a fim de que ele possa crescer melhor. Esse ponto aqui está fantástico, vamos conseguir continuar investindo. Sabe qual é o problema? É que as pessoas recebem a visão de Deus e depois sucateiam. Ou seja, a visão veio, a pessoa não se acoplou, não se interagiu, não criou um sistema, não aplicou os 10 graus de resistência, depois não aplicou um sistema de acompanhamento, tão pouco de dados e vai manter o quê? Nada. O nada. É necessário que você entenda que a visão é assim. Os grandes não chegaram lá à toa. Ninguém está lá por sorte, mas porque investiu. Bom, essa é a nossa aula de hoje. A gente volta na próxima, trazendo a você mais uma contribuição para a ação pastoral em pequenos grupos. Até a próxima. Deus abençoe grandemente. E não esqueça de fazer o resumo, hein? O resumo é muito importante. Leia o artigo lá no LCM, leitura complementar de matéria. Faça o resumo com 20 linhas, sem cabeçalho, sem desenvolvimento, sem conclusão. Não precisa pôr fonte, é o que você achou, o que você recebeu da matéria. Faça isso, vai ser muito bom. Até a próxima, daqui a pouco eu volto já. Deus abençoe.